Bom, eu me chamo Charlie e vou apresentar o meu trabalho sobre regressão linear com gradiente descendente, né? O objetivo principal foi desenvolver o modelo de regressão linear completamente do zero, sem usar bibliotecas de machine learning para otimização. É, eu fiz ele em Python através do Jupyter Notebook. Bom, para começar, eu vou apresentar a estrutura do código que eu desenvolvi, né? E uma decisão muito importante desse código foi dividir em duas classes distintas para deixar ele mais claro, né? A primeira classe foi a Matrix, que agrupa as funções de avaliação como métodos estáticos. Aí temos as funções que calculam o erro quadrático médio, o erro médio absoluto e o erro percentual absoluto médio. A segunda e principal classe que foi implementada foi a RTrainer. Essa classe implementa a regressão linear. O método fit ele é o mais importante, né? Que ele é meio coração desse algoritmo. E ele usa o gradiente descendente para, de forma iterativa, né, ajustar os parâmetros do modelo, minimizando a função de custo, que no caso, né, é o erro quadrático médio. Já o predict usa os parâmetros que foram aprendidos durante o treino para fazer novas previsões. Bom, partindo agora para parte de procedimentos experimentais, elas foram divididas em duas fases. A primeira foi com um toy dataset para garantir que a implementação estava correta. O objetivo é verificar se o modelo ia conseguir aprender os parâmetros conhecidos. Aqui embaixo, né, como você pode observar, para uma relação que os parâmetros esperados eram 3.0 e 2.0, o modelo conseguiu encontrar 2.9998 e 2.0001, com um erro final sendo extremamente baixo, o que validou o código com sucesso. E agora, tendo em vista que o modelo funcionava, né, perfeitamente, eu parti para utilizar um dataset real de qualidade de vinho. O primeiro passo foi dividir esse dataset em três partes, né, três conjuntos. 60% para treino, 20% para desenvolvimento e 20% para teste. Os dados do treino ficaram com 959 amostras e os outros dois com 320 cada. E em seguida foi realizada a calibração da taxa de aprendizado. E como os resultados daqui mostram, né, a taxa de 0.1 foi a que produziu o menor erro no conjunto de desenvolvimento. E por isso ela foi a escolhida. Bom, agora vamos para a parte mais importante, que é a interpretação dos resultados obtidos do modelo final. Temos aqui no primeiro gráfico a curva de aprendizado. Ela mostra a evolução do erro durante o treinamento, né? Nós vemos aqui de início uma queda muito brusca, seguida de uma estabilização. E isso indica que o modelo convergiu de forma eficiente e estável. O segundo gráfico, aqui embaixo, mostra o peso que o modelo atribuiu para cada característica do vinho. A análise deixa bem clara, né, que o teor alcoólico ficou sendo a variável de maior impacto positivo
e a acidez, a de maior impacto negativo. E para checar se teve overfitting, eu comparei as métricas de erro nos dados de treino e de teste. E como pode ser observado, os erros são bem próximos. Por exemplo, o erro quadrático médio no teste foi de 0,46, que é ligeiramente maior apenas que os 0,40 do treino. Essa pequena diferença ela é esperada e permite que a gente conclua que o modelo generaliza bem para novos dados, sem sinais muito fortes de overfitting. E aqui embaixo, né, dá para reparar que o treinamento foi bastante rápido, levando apenas 23,8 milissegundos, que demonstra que a eficiência do gradiente descendente para um dataset desse porte. E chegando assim ao fim deste trabalho.